a Adão e disse-lhe: onde estás? Vou repetir. E chamou o seu Deus Adão e disse: onde estás? Olha para essa pessoa que está do teu lado e pergunta: onde estás? Meu Deus, você vai trocando glória, convidando e presta tudo na sua presença. Nós estamos diante do livro de Gênesis. Logo nós percebemos que o livro de Gênesis ele é atribuído ao nosso patriarca, conhecido por nome de Moisés. Segundo os historiadores, a Septuaginta vai atribuir os 5 primeiros livros ao patriarca, conhecido por nome de Moisés. Esses 5 primeiros livros é conhecido como o livro do Pentateuco. Logo nós vimos a nomenclatura de Cristo no decorrer desses 5 livros. No livro de Gênesis, Jesus Cristo é o descendente da mulher. No livro de Êxodo, ele é o cordeiro pascual. No livro de Levítico, ele é o sacrifício. No livro de Número, ele é a rocha ferida. No livro de Deuteronômio, ele é o profeta maior do que Moisés, e ele se encontra no nosso meio nessa noite. Mas o capítulo que nós lemos está falando da criação, está falando do começo, do início de todas as coisas. Nós não acreditamos na lei de Davi, que era Davi, é o homem que escreveu sobre a lei da evolução, a qual diz que o homem veio do macaco, foi se evoluindo e se transformou no humano. Não, nós acreditamos no criacionismo, nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo, Deus criou todas as coisas. Quando nós olhamos para a criação, logo no capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, tem uma palavra do hebraico conhecido por Bereshit Barai et Hashamai et Haari. Logo esta palavra está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Hashamai, a palavra Hashamai quer dizer que Deus criou os céus. Quando nós olhamos para essa expressão, que Deus criou o céu, ou seja, a palavra Bereshit Bará, a palavra Bará, aqui para você entender, mas na profundidade, a palavra Bará quer dizer que Deus criou. A palavra Bará significa Deus criou. Repita comigo: a palavra Bará significa Deus criou. Olha para cá. Quando nós olhamos para essa expressão, Deus criou, Deus cria a partir do nada e traz à existência aquilo que não existe. Essa palavra Bará é diferente da palavra do capítulo 1, versículo de número 26, que diz que Deus formou o homem do pó da terra. É Deus dizendo que ele cria a partir do nada e também cria a partir de alguma coisa. Deus forma o homem, e no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que Deus vai fazer o homem cair no sono profundo, e ele vai fazer da costela do homem a sua ajudadora, a sua adjuntora. Olhe para cá para você não perder. Nesse capítulo de número 2, também Deus vai dizer no versículo de número 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Agora estamos aqui, olha isso. E plantou Deus um jardim no Éden. O jardim não é chamado Éden. Deus planta um jardim na localidade chamada Éden. Agora escute uma coisa: a palavra Éden aqui significa lugar de delícia. A palavra jardim significa lugar secreto. Vou repetir: a palavra Éden significa lugar de delícia. A palavra jardim significa
é que Deus, após fazer o jardim, Ele coloca um homem dentro do jardim, um lugar secreto. E dentro deste lugar secreto, a Bíblia vai dizer, Tiago, que Deus descia no jardim para conversar face a face com o homem. Você não deu glória porque você não entendeu. Vou repetir. Deus criou um lugar secreto para descer no secreto para falar com o Senhor. Meu Deus. Eu não digo mais forte. Deus criou um local secreto para descer todos os dias e conversar com Deus Todo-Poderoso. Olha para cá. Após Deus criar o jardim, Deus também fez a mulher. Sabe quando Deus faz a mulher? Ele, antes de fazer a mulher, Ele dá uma ordem a olha. Eu criei o jardim. Daqui a pouco os animais. Só que aqui chama a atenção, no versículo de número 15 do capítulo 2, que Deus põe o homem no jardim e dá uma ordem ao homem para o homem. Olha, está vendo das árvores que estão no jardim? Vocês podem comer de todas as árvores que estão dentro do jardim. Aí Deus vai dar uma ordem e dizer: olha, só não pode comer da árvore da ciência do bem e do bem e do mal. Aqui eu entendo, jovens senhores e senhoras, que Deus coloca um limite sobre a vida do homem e da mulher. Aleluia! Vou repetir. Deus coloca um limite sobre a vida do homem e sobre a vida da mulher. É Deus dizendo: olha, daqui tu passa para lá, come para lá, come para cá, se delícia no tudo, mas dessa árvore aqui é o limite que tu não pode tocar. Aleluia! Isso aqui é para jovem, essa mensagem já saiu. Jovens, senhores e senhoras, a partir que nós confessamos o nome de Jesus, nós não podemos fazer o que nós queremos. Deus coloca um limite e diz: olha, o limite é esse. Tu não pode passar no limite, jovem. Senhoras e senhores, até o pregador que está pregando está dizendo: o limite é esse, não passa. Eu disse assim: qual jovem que evangeliza no colégio levanta a mão? Sabe quantos levantaram a mão? Nenhum, irmão. Aí Deus está dizendo: olha, tem um limite daqui que não passa. Tem uma regra, tem uma ordenança que levantou a mão, não pode fazer mais o que quer, lógica. Dentro do jardim
Eu ficava imaginando ele conversando com Deus. Qual coisa desse? Aqui no jardim fala de intimidade. Olha a intimidade que Deus tem para com Adão e Adão tem para com Deus. Eu começo a imaginar com a mentalidade de pregador, Deus olhando para Adão e disse: olha, Adão, quando eu criei os animais, aí eu vi que tu estava só. E eu disse: Adão, tu não vai ficar só. Daí eu fiz uma disjuntura. Olha aí, Adão, está vendo os animais? Eu te dei ordem para tu colocar o nome em todos. Só que a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 3, quem aparece no jardim, quem é? A serpente. A palavra serpente do hebraico Haká. A palavra Haká significa astúcia ou astuto. A palavra astuto de Gênesis a Malaquias vai aparecer 2 vezes. No filho de Davi, Amnon, que pegou a sua própria irmã, ou seja, ele era astuto. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Jovens e senhoras, não dá ouvido para a serpente, porque ela é astuta. Olha o que é que Deus mandou dizer, irmão. Eu estava lutando com Deus para não pegar essa visão. Cuidado com essa amizade astuta. Porque o nosso jovem, ele deve ser referência nessa geração, dentro do colégio. Não deixa a serpente de não devia ter conversa. Ele foi 20 quadrado, ele foi jovem quadrado. Olha para ele e diz: é melhor ser 20 quadrado e jovem quadrado do que andar no terreno se prostituindo. Olha para ele e diz: esse não tem. Cuidado com essa amizade astuta, que ela está querendo tirar a essência. Não vai ser para o jovem, vai para nós também. Cuidado com essa amizade astuta. Cuidado com o Amineu. Cuidado com o Amineu, que a Amineu está indo de tempo. Escuta a voz de Deus nessa noite. Não se embaraça talvez da serpente. A Bíblia diz que a voz de Deus ecoava no jardim. Meu Deus, isso aqui é muito bom, né? Só que a Bíblia diz que Eva estava desejando o fruto proibido. Eva estava desejando o quê? O fruto proibido. Por que tudo proibido é bom? É verdade. Por quê? Tudo que é proibido é mais gostoso. Já fui jovem, ainda sou jovem, senhor. Tenho 37 anos agora. É o pai dizendo: meu filho, cuidado. Mas parece muito mais mostra o perigo, mais que o jovem às vezes quer. Diz: não vai por aqui aí. Tem, vai. Aleluia. Escuta. Tem 2 vozes no jardim aqui agora. A voz de Deus descendo e a voz da serpente. A pergunta é: qual é a voz que tu quer ouvir? Ou qual a voz que vai dar ouvido a ela nessa noite? Porque eu aprendi, irmão, no decorrer de 24 horas. O apóstolo Paulo diz que o Espírito cobiça contra a carne contra o Espírito. A voz de Deus no ouvido da gente entrou 24 horas, mas também tem a voz do inimigo dizendo aí: faz isso que é bom, faz isso que é proibido, que é bom. Mas eu prefiro dar a voz de Deus do que dar ouvido à serpente. Eu prefiro dar
aquilo que Deus disse que não era para olhar. Jesus vai dizer que a cadeia, a janela do corpo é os olhos. Se os teus olhos for treva, todo o teu corpo será. Se os teus olhos for luz, todo o teu corpo será. Aí Satanás vai e diz: olha, ele percebe que ela está desejando o fruto proibido. Aí ele vai se utilizar da serpente que era mais ajuda. A serpente vai dar credibilidade para ele utilizar ela. Quando ele se utiliza dela, ele faz uma proposta. Qual é a proposta? Deus disse que no dia que tu comer, tu serás igual. Olha a proposta. A proposta aqui não é coisa simples. Olhe para o seu irmão que está no seu lado. Olhe para ele, por gentileza. Diga para ele: não troque a promessa pela proposta. Tem gente que está trocando a promessa pela proposta. Deus está dizendo: não troque a promessa pela proposta. Continua com a promessa. Continua debaixo da promessa de Deus. Só que tem promessa levanta a mão. Enche o tempo dele a minha boca e glorifica ele. Não troque a promessa pela proposta. Quantas pessoas no decorrer do ano e dos dias não estão trocando a promessa pela proposta? A proposta passa, mas a promessa é permanente, é para sempre. A proposta ela vai passar. A proposta muitas vezes faz nós chorar, faz nós gemer, mas a promessa faz nós se alegrar, faz nós andarmos na presença daquele que vive e que reina para todos sempre. Aí ela diz: olha, se comer, tu serás igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí a Bíblia diz que Eva pega o fruto, come e dá ao seu esposo, seu marido. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, vocês se irmãos para esse contexto. Quando a serpente falava com Eva, o que é que ela dava? Alguém sabe dizer? Onde é que ela dava? Eu vi pregador dizendo que ele estava no jardim fazendo alguma coisa, é mentira. Lá no texto do hebraico você vai ver, sabe onde é que ela estava? Estava do lado dela. Pode procurar depois. Aqui pode dar até uma mensagem: o silêncio de amor. Muitas vezes nós silenciamos quando nós devemos falar. Sabe o que é que eu aprendi? É gente sendo ludibriada pela serpente. Alguém que tem discernimento está calado. Eita Deus! Aleluia! É jovem que está vendo eu, um jovem querendo ludibriar para o lugar errado, e tem jovem que está ficando calado. Deus não te chamou para compartilhar com a serpente. Deus te chamou para compartilhar com o reino. Se der uma coisa, até para que seja estranho, porque aí é pecado. Pecado ainda é pecado.
que mais me intriga? Que os pregadores só revelam a chave, só revelam a bênção. Eu fiquei perguntando, será que está todo mundo sempre não tem pecado na igreja? Se Deus me revelar, eu falo, não estou nem aí. Fui pregar no Lago lá, eu disse, olha pastor, essa nuvem negra que está passando aqui não é culpa da cauda, é culpa da cabeça. Mas quando eu disse que não é seu cabeça, eu estou aprendendo o pecado, a porta vai se fechar. A porta se fechou de alegria dele, mas quem ouve a voz de Deus, sabe que é Deus que está falando, porque tem gente que está confundindo a voz de Deus com a voz dessa serpente. Não confunda a voz de Deus com a voz da serpente. Tem gente que está confundindo a voz de Deus com a voz da serpente. Será que é Deus que está falando? Eu vou comer. Será que é Deus que está falando, que está mandando eu comer? Está confundindo a voz de Deus com a voz da serpente. João 10:10, ele diz, eu sou o pastor. Aí ele diz, a sua ovelha conhece a minha voz, e eu conheço a voz da minha ovelha. Só quem conhece a voz dele aqui nesta noite, abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para adorar nesta noite, porque a voz de Deus está entrando neste local. A Bíblia diz que automaticamente seus olhos vão se... Com o que? Diga, seus olhos de ambos se abriram. Sabe o que é que acontece quando eles comem a... Meu Deus, isso aqui é... Sabe o que é que acontece quando eles comem o fruto proibido? O que é que eles vão fazer? Tem muita gente andando escondido. Porque está dizendo, Deus está dizendo, não faz e está fazendo. Você, eu prego para Deus, eu prego para não tivesse como ele ia pregar do mesmo jeito. Tem muita gente que está se escondendo da voz de Deus. A voz de Deus ecoando já dizendo, Deus! Sabe o que é que ele faz? Se esconde. Vamos escutar isso. Eu tenho vergonha de dizer isso, não. Porque ninguém é super crente, não. No começo da minha fé eu peguei. Sabe qual é a primeira coisa que o homem faz? Fica envergonhado. Ele já pegou, mas eu não peguei um cadastro, não, eu era jovem. Escute isso. Quando alguém com o fruto proibido, quem está no pecado, se vê o crente da mão da esquina, ele vai se esconder, mano. E nem que Deus ele se esconde até do crente. Vai ver irmão fulano de tal. Vou gravar isso aqui, não quero nem se bater de frente comigo. O pecado faz o homem se E a voz de Deus está dizendo, Adão,
onde tu estás. Agora eu lhe pergunto a coisa e você me responde. Quem está ecoando a voz do jardim é a mesma voz que falava com ele, de Deus? Aqui não é a voz da serpente, é a voz de quem? Ele antes não se escondia. O texto diz que ele se preparava, se posicionava para ouvir a voz. Agora está se escondendo. Olha aí. Deixa eu fazer uma pergunta. A pergunta é: o que foi que mudou? Vou perguntar de novo. O que foi que mudou? Foi a voz de Deus ou o posicionamento de Adão? Aqui vai servir o mastigado para você levar para casa. Aleluia, aleluia. O que foi que mudou? A pergunta é: o que foi que mudou? Foi a voz de Deus ou foi o posicionamento de Adão? Adão, ele tinha prazer em falar com Deus, ouvir Deus. Adão não se escondia. A voz que agradava a Adão agora está desagradando a Adão. Agora, por quê? Quem foi que mudou? Deixa eu perguntar uma coisa. Será que Deus muda? A voz de Deus não muda. A voz de Deus ainda está contigo na mesa. Aleluia! Vou repetir isso aqui. A voz de Deus não muda. Quem mudou foi a posição de Adão. Sabe por que tem gente que não consegue mais ouvir a voz de Deus? É porque mudou o posicionamento para com Deus. Porque eu vim dizer para você que Deus, ele não muda, ele continua o mesmo. Eu te provo que a voz de Deus não muda. Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 6 diz: porque o Senhor não muda. Isso é filho de Jacó. Ele está dizendo: Deus não muda. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8 vai dizer: Jesus Cristo continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. A voz dele ainda é a mesma. Deus está procurando crente no posicionamento para falar. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim: a voz ainda continua a mesma. Diga assim: Deus não muda. Repita comigo: Deus não muda. Diga assim: Ele continua o mesmo. Repita comigo: quem mudou foi o posicionamento de Adão. Levanta a tua mão lá no céu que eu quero profetizar em cima desta palavra. Eu vim com a autoridade de Deus. Eu vim pela ousadia do Espírito de Deus para dizer para você da igreja Rosa de Salão, para dizer: volte, para dizer para você: não mude o
continua ouvindo a voz do Deus Todo-Poderoso. Escuta. Para ter intimidade com Deus, precisamos de algumas considerações. Diga assim: Deus não muda. Ele ainda continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Para entrar na presença dele ainda tem que decidir. Ele não muda. Para entrar na presença dele ainda tem que ter os joelhos no chão. Ele não muda. Para entrar na presença dele não precisa ter aqui jogo de luz, não precisa ter aqui holofote, neon. Ou seja, porque estão tentando mudar o posicionamento da palavra, ela não muda, ela continua a mesma. Estão abrindo a igreja com púlpito preto, estão abrindo a igreja com ortigão holofote, estão abrindo a igreja com fumaça, estão abrindo a igreja com jogo de luz. E Deus está dizendo: eu continuo mesmo, eu continuo mesmo. Se tiver no posicionamento, Deus vai falar, Deus vai dizer: não é o ambiente que vai trazer a minha presença, não é o ambiente que vai trazer a minha presença, é o posicionamento espiritual diante de Deus. Glória ao teu nome, Deus. O posicionamento de Adão mudou. E pelo motivo que Adão não está mais no mesmo lugar, a voz de Deus não era mais agradável aos olhos ou aos ouvidos de Adão. Vou escutar uma coisa. Nós andamos pregando, se você levar uma palavra só de bênção, meu irmão, ele parece. Se você levar a palavra bíblica, cristocêntrica, da fadiga. Tá? O apóstolo Paulo ele diz, e eu pego isso para mim, que a palavra na verdade é fazer um bicho no ouvido de muito. Eu tenho um livro lá em casa com o tema do Silvio Santos de Morte. Procura ser pregador como Paulo. Aí ele vai dizer que hoje os pregadores eles vêm, recebem a oferta, mas os shows deles vão-se embora porque são artistas, não querem mais falar aquilo que Deus quer, não querem mais pregar aquilo que Deus quer que prega. É só bênção, é só vitória. A roda vai girar, a vitória vai dar do meu lado, mas Deus vai dizer: ainda é prova, ainda é cruz, ainda é sacrifício, ainda é santidade, ainda é mudança de caráter, ainda é intimidade, ainda é evangelho mesmo. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Deus não mudou, ele continua o mesmo. Pode passar o céu, a terra e o mar, mas a palavra de Deus ela permanecerá a mesma. Ela permanece inerrante, ela permanece infalível, ela permanece insubstituível, ela permanece salvando, ela permanece salvando, ela permanece levantando, ela continua sendo a mesma. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando eu falo de posicionamento bíblico, eu não estou falando de posição, eu estou falando da área geográfica. Eu estou falando de um posicionamento espiritual. Olha para isso aqui e entrega o microfone. A Bíblia diz lá no livro de 1 Reis